Bom dia, irmãos. Como a irmã aqui falou, antes de começar aqui a nossa reflexão, eu ia pedir só que inclinássemos a cabeça para fazer uma pequena oração. Senhor nosso Deus, Senhor, só a Ti todo louvor e só Tu és digno, Senhor. Obrigado porque apesar dos nossos defeitos, dos nossos muitos pecados, mesmo assim Tu não desistes de nós e nos usas, Senhor. Senhor, que possamos nos entregar inteiramente a Ti agora, nesta hora, e que Tu também, Senhor, me possas usar, apesar de todas as minhas falhas, Senhor. Tudo isto te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. É sempre um prazer poder estar aqui em Queluz, porque apesar de tudo, é uma igreja que temos mantido algum contacto, temos alguns amigos aqui, e agradeço à Graziela pelo convite que me foi feito para este dia, que parece que é o Dia Especial da Mulher. Aqui a decoração também, assim, de certa forma, o mostra, porque as mulheres gostam de alguma estética. E por isso agradeço este convite. Os irmãos provavelmente têm se apercebido que esta semana tem havido muitos fogos ao longo do país, não é verdade? E isto fez-me refletir um bocadinho quando estava a preparar esta mensagem, embora não seja o centro da mensagem. Eu penso que, como cristãos, não podemos ignorar o facto de que estamos a viver num mundo em que há uma convulsão geral da natureza, para além da sociedade e de tudo à nossa volta. Não precisamos ser cristãos, não precisamos de ser adventistas para perceber que o mundo está caótico. E se o mundo lá fora, daqueles que nós dizemos que não são crentes, compreende que estamos a viver tempos particulares, quanto mais nós, cristãos, adventistas do sétimo dia, que no seu nome, como o nosso nome diz, aguardamos o advento da vinda de Cristo, quanto mais nós não devemos ter essa noção. Inclusive estive com a Graziela e com alguns irmãos também aqui, alguns jovens, no acampamento de famílias, na Costa de Lavos. E quando estávamos lá, houve um sismo. Quantos é que aqui sentiram o sismo? Ainda houve muita gente a sentir o sismo, não foi? Felizmente eu não senti, mas houve pessoas lá que sentiram. Eu pensei assim, bem, como estou numa tenda, se me cair a tenda em cima, se me cair a tenda em cima, menos mal, não é? Depois reparei que tinha assim uns barrotes de madeira, já fiquei um bocadinho mais preocupada. Quando a Grazi me disse que, se isto houvesse um maremoto, ele vinha por aqui adentro, comecei a ficar mais preocupada. Irmãos, nós muitas vezes somos egoístas, nós preocupamos-nos quando nos pode bater à porta. Mas um facto é que nós vemos fogos, sismos, não é? Graças a Deus que não foi nada de mais grave. Não sei se os irmãos têm noção que esta noite houve um sismo em Santiago do Cacém. Não também foi só sentido, mas não foi. Embora nós saibamos que há constantemente abalos sísmicos, estamos a falar daqueles que estão verdadeiramente sentidos. Então isto só nos mostra que a brevidade da vinda de Cristo é grande. E eu pergunto-me, temos nós com verdadeira consciência que Jesus está para voltar? Ou falamos só? Ou temos uma consciência de raciocínio, uma convicção que Jesus vai voltar? Mas tem isso algum impacto nas escolhas que eu vou fazer no meu dia? Será que no dia seguinte àquele sismo que muitos sentiram, eu percebi que ao acordar eu devia ter outra postura, devia estar em comunhão com Deus, ou eu fui novamente a correr, fazer as minhas atividades e seguir? Eu trouxe-vos um texto que até foi o meu filho que partilhou, mas que está... Vou apontar para ali. Daqui vejo um bocadinho mal alguns textos. Diz assim: quão frequentemente ouvimos de terremotos e furacões? E não estamos só a falar em Portugal, estamos a falar no mundo inteiro, não é? Cada vez mais nós vemos no Brasil, também houve bastantes fogos, as coisas não estão necessariamente fáceis no mundo inteiro.
Ouvimos de terremotos, furacões, de destruição pelo fogo e inundações, com grandes perdas de vidas e propriedades. Aparentemente, essas calamidades são caprichosos desencadeamentos de forças da natureza, desorganizadas e desgovernadas, inteiramente fora do controle do homem. Mas em todas elas pode ler-se o propósito de Deus. Elas estão entre os instrumentos pelos quais Ele busca despertar a homens e mulheres para que sintam o perigo. Será que nós estamos a sentir o perigo, a fragilidade da nossa vida? Que a nossa vida é como um vapor que aparece por um tempo e logo desvanece? Deus mostra-nos através da natureza também desta convulsão como nós somos frágeis e como a nossa vida não pode ser só buscar o aqui e agora. Por isso, ao fazer esta meditação, veio uma pergunta, que é... Se ali não passei isto, estou a treinar ainda. Estamos prontas? Como isto é o Dia da Mulher, eu pergunto, estamos prontas? Mas eu não quero que os homens se sintam excluídos desta prontidão também. Embora muitas vezes, quando vamos sair alguma coisa, as mulheres tendem a ser aquelas que se preocupam mais em deixar tudo pronto. Mas levanto-me esta questão, estamos prontos realmente? E o que é estar pronto? Essa é uma pergunta interessante de nos fazermos. O que é estar pronto? Hoje de manhã, certamente, os irmãos tiveram que se aprontar para vir à igreja, certo? Não saíram da cama diretos para aqui, não? Mesmo morando aqui perto, não foi essa a ideia. Os irmãos aprontaram-se. E um bocadinho revelador, já pela imagem, o que é que a maioria de nós usou esta manhã? Um espelho, não é? Vou perguntar assim, para perceber melhor aqui um bocadinho o contexto de cada um de nós. As mulheres primeiro, visto que temos aqui o Dia da Mulher, vou perguntar às mulheres. Quem é que esta manhã se viu ao espelho? Sejam sinceras. Quem é que houve mulheres que se viram ao espelho esta manhã? Ok? Agora eu vou perguntar assim. Há alguma mulher aqui que não se viu ao espelho esta manhã? Eu vi-me, mas pronto. Não se viu ao espelho, irmã? Graças a Deus que não precisou. Mas, regra geral, todas nos vimos, certo? Mas para os nossos queridos irmãos, homens, não ficarem também a achar que estão excluídos, eu vou perguntar, quais foram os homens que se viram ao espelho esta manhã? Homens, sejam sinceros. Há aqui algum homem que esta manhã não se viu ao espelho? Também, graças a Deus, irmão, está tudo bem. Então, nós vamos reparar uma coisa. Nós não sabemos viver sem espelho. Regra geral, é ou não é verdade? Nós falamos que não sabemos viver sem telemóveis, também já está a acontecer. Talvez é porque também nós nos vemos ao espelho no telemóvel. Aliás, nós chegamos ao ponto, irmãos, de até nos vermos assim um bocadinho num vidro, não é? Nós temos tendência a procurar nos vermos. Falei do acampamento de famílias e é curioso que no acampamento de famílias as mulheres tinham um ponto de encontro. Dificilmente não encontrávamos umas com as outras num lugar. Sabem onde era? Na casa de banho. Mas na casa de banho, sabem onde? Em frente ao espelho. A casa de banho era, não é? A Grazi não me deixa mentir. Nós, quando íamos à casa de banho, regra geral, havia um convívio na casa, até altas horas da noite. Havia sempre mulheres na casa de banho e em frente ao espelho, a fazer uso do espelho. Para verem a importância que é um espelho. Eu imagino que todos nós temos espelhos em casa. Todos nós, até, vou ser sincera, de manhã saí, não me vi bem ao espelho. Também chega um ponto que a gente também não pode fazer muito mais, não é? A gente, por mais que se veja ao espelho, não dá para mudar. E confesso, não tinha um espelho de alto a baixo e vou a sair e dou assim uma olhadela assim no vidro da varanda, da porta, e vejo assim...
Isso aí. Isto para dizer o quê, irmãos? Que nós gostamos do espelho para ver como é que estamos. Nós não conseguimos sair de casa sem saber como estamos. Até um cabelinho. Este cabelinho está aqui em pé, como se alguém fosse notar, não é? Este cabelinho. Nós somos extremamente críticos com a nossa imagem. Ou não é verdade? Nós, quando olhamos para o espelho, nós conseguimos encontrar aquela ruga que apareceu naquela noite. Aquela borbulha que teve logo que despontar esta manhã. Nós vemos um sinal que apareceu e nós pensamos, como é que ele está aqui? E nós realmente somos extremamente críticos com o nosso aspecto exterior. E somos tão críticos que, se nós vimos, nós cada vez mais vemos despoltar nas prateleiras produtos de beleza, sejam eles quais forem. Vemos despoltar cada vez mais centros de estética. É ou não é verdade? Porquê? Porque nós nos preocupamos muito com o nosso exterior. É normal, irmãos, quando temos uma igreja abençoada com crianças, há momentos também que as crianças ficam um bocadinho mais agitadas, mas faz parte, não é? Quem é mãe também sabe que isso faz parte. E graças a Deus por esta igreja ser uma igreja abençoada com tanta criança. Mas assim como é uma bênção, é uma responsabilidade. É uma responsabilidade. E a pergunta que eu faço, e nós vemos aqui, este comando aqui está aqui. Já andei demais? Não. É curioso que mesmo na Bíblia, se repararmos, se formos a Êxodo 38:8, e está ali no ecrã, o espelho é associado às mulheres. Já repararam? Vamos ler este texto. Fez uma bacia, estamos a falar de quando está para ser construído o santuário, e diz aqui, fez uma bacia e a sua base com bronze polido, isto era a pia do santuário, o mesmo polimento com que se consegue fazer os espelhos de bronze usados pelas mulheres que serviam à entrada da tenda da presença de Deus, chamada da tenda do encontro da reunião. Então reparem, já nos tempos bíblicos, o espelho era um bocadinho associado à mulher. Não que, como nós vimos, os homens não gostem muito de espelhos, porque também gostam e cada vez gostam mais. Mas a verdade é que o espelho é um elemento quase que indissolúvel da mulher. E este espelho que nós vemos aqui na imagem é um espelho típico do Egito. O cabo era de madeira, ele era assim polido, um bronze polido, não é o espelho que nós temos hoje. E só lembrando que tanto é que o espelho também os homens gostam. Quando fui para o acampamento de famílias, eu falei-vos, tínhamos o espelho na casa de banho, mas o meu filho achou que devíamos comprar um espelho. Ok, o meu filho achou. Eu achei uma excelente ideia, porque é assim, porquê sair da tenda descabelado? Porquê sair da tenda sem saber como é que estamos, não é? Da tenda até à casa de banho ainda era um espaço, então nada como ter um espelho. E realmente para vermos, irmãos, a utilidade. Mas este espelho assim brilhante, um bocadinho sujo, mas brilhante, não era aquele espelho. Este espelho nós vamos usar à tarde, as mulheres que cá estiverem, vamos usar o espelho. Não é uma sessão de maquiagem, ok? Vamos usar o espelho para nos vermos, mas de outra forma, está bem? Então, aquele espelho não é assim tão bonito. Era um espelho base, por isso é que na Bíblia diz, não é? Agora vemos como por um espelho, depois veremos, não é? Face a face. Porque o espelho antigamente não era assim, que nos dava uma imagem tão precisa. E este era o espelho dos tempos egípcios, o espelho do tempo dos egípcios era o espelho desta altura de Moisés, não é? Portanto, o espelho, este é de bronze, como aqui está mencionado. Só para nós termos uma ideia. E como eu dizia, realmente é assim, se nós fôssemos tão críticos com o nosso aspecto exterior, como muitas vezes não o somos com o nosso aspecto interior, o mundo estaria melhor. Nós estamos preocupados, somos muito críticos, como eu dizia, com uma rugazinha, com uma borbulha, com o cabelo fora do sítio, com tudo.
Mas quando se toca ao nosso caráter, ao nosso interior, nós somos muito complacentes. Estamos sempre a justificar-nos. Até não achamos que fizemos assim tão mal. Então era bom que houvesse esta mesma peso, esta medida, tanto para o interior como para o exterior, mas infelizmente nem sempre é isso que se passa. Ellen White fala-nos que a lei de Deus é o espelho que apresenta um reflexo completo do homem como ele é e lhe expõe a imagem correta. O espelho às vezes pode nos enganar, não é? Nós olhamos para o exterior e até podemos estar enganados. Mas a lei de Deus, a palavra de Deus, é o espelho que nós precisamos. Eu parece que estou aqui a falar algo um bocadinho óbvio, não é? Um bocadinho óbvio. Até agora ela não disse nada de extraordinário. Mas sabem, irmãos, vivemos num mundo em que o óbvio não é óbvio. Cada vez mais o óbvio não é óbvio. Se assim não fosse, nós não teríamos que andar a explicar que mulher é mulher e homem é homem. Eu acredito que brevemente teremos um departamento de homens, porque da forma como o mundo está, nós já não sabemos o que é homem nem mulher. Portanto, às vezes nós temos que falar do óbvio. Porque o óbvio, na sociedade em que estamos, deixou de ser óbvio. Então, irmãos, nós temos que nos lembrar de manhã, nós usamos este espelho. Mas muito mais importante é usar este. Quantas vezes nós saímos de casa? Quantas vezes nós saímos de casa sem usar este espelho? Nem vou pedir para dizermos. Eu própria, por vezes, saio de casa sem usar este espelho. E como é que nós podemos sair de casa, achar que estamos bem, se não nos vimos ao espelho? Nós, em Romanos, temos este texto que nos diz assim: eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria as concupiscências se a lei não dissesse não cobiçarás. Pela lei, em Romanos 3:20 também diz, pela lei veio o conhecimento do pecado. E eu pedia que os irmãos abrissem em Hebreus, para não lermos só do ecrã, abríssemos em Hebreus 4, o verso 12 e 13. Hebreus 4, verso 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é apta para que possamos discernir os pensamentos e intenções do coração. E diz mais, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Nós podemos até parecer uma coisa, mas para Deus nós não parecemos, nós somos o que somos. Podemos enganar todos, até nós próprios, mas não podemos enganar a Deus. Neste texto aqui, que também está em Tiago, diz: aquilo que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, depois de olhar para si mesmo sai e logo se esquece da sua aparência. Curioso, a própria palavra de Deus compara a palavra a um espelho. Só que a imagem que Tiago nos dá aqui é de alguém que até se vê ao espelho, mas não deve ter gostado muito do que viu. Então, vira as costas e prefere esquecer. Como nós às vezes também não gostamos muito do que vemos no espelho e vamos embora, é mais vale não pensar muito, não é? Mas Ellen White tem uma citação que diz assim:
Neste degenerado século, muitos se encontrarão tão cegados pela malignidade do pecado que escolherão uma vida licenciosa, visto que ela satisfaz a natural e perversa inclinação do coração. Em vez de olhar o espelho da lei de Deus e pôr o coração e o caráter à altura da norma divina, eles permitem que instrumentos de Satanás ponham a sua norma em seu coração. Homens corruptos consideram mais fácil interpretar mal as Escrituras para sustentá-los em sua iniquidade do que abandonar sua corrupção e pecado e tornarem-se puros de coração e de vida. Quantas vezes nós não preferimos ouvir aquilo que nos agrada? É quase como querer trocar o espelho. Não sei os irmãos que tiveram a oportunidade, naquelas feiras populares, aquelas coisas em que nós temos aqueles espelhos assim, em que nós olhamos e até podemos estar um bocadinho mais cheinhas, mas o espelho mete-nos assim fininhos. Estão a ver? Então nós, com a palavra de Deus, parece que é a mesma coisa. Nós parece que queremos que a palavra de Deus mostre a imagem que não é real. Mostra uma imagem errada. Mas como a palavra de Deus é verdadeira e não nos pode mostrar uma imagem errada, vai nos mostrar realmente a verdadeira imagem de quem nós somos através do Espírito de Deus, nós então queremos distorcer o que está escrito. Queremos distorcer o que está escrito. E aqui em Isaías, podemos ver Isaías 30, verso 9 e 10. Isaías faz aqui um alerta que poderia ser para nós hoje. Diz assim: porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Será que isto não é uma característica da igreja hoje? Nós queremos ouvir, mas queremos ouvir o que gostamos. Era bom que estivesse aqui um coaching, não é dizer, irmãos, agora vamos todos, levantemos, força, vocês são capazes. Mas não é essa a missão de quem vem aqui. Aliás, nós não somos capazes de nada. Nós não somos capazes de nada. Então, porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei de Deus, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Não profetizeis para nós o que é reto. Dizem-nos coisas aprazíveis e vede para nós enganos. Irmãos, já pensaram? Terrível é isto. E será que não é isto que está a acontecer um bocadinho hoje nas nossas igrejas? Se alguém vem aqui à frente e diz algumas coisas que são verdades porque estão escritas, estão reveladas, nós às vezes até ficamos ofendidos, tomamos aquilo como um caso pessoal. Queremos matar o mensageiro porque ele trouxe a mensagem de Deus. Então, será que eu também estou a querer que me profetizem enganos? A querer que me interpretem a palavra de Deus segundo o que me apraz ouvir? Sabem, irmãos, nós estamos na igreja de Laodiceia e todos sabemos isso. Não temos que ser Laodiceia, mas estamos nessa igreja. Mas nós todos dizemos, nós estamos na igreja de Laodiceia, nós sabemos. Aliás, até podemos ir a Apocalipse 3, só para ver aqui um bocadinho. E Apocalipse 3, particularmente a partir do verso 14. Jesus, esta igreja, não me parece que seja uma igreja que Jesus louva. Pelo contrário, Jesus diz assim no verso 19: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Ser, pois, zeloso e arrepende. Esta igreja é uma igreja que necessita de quê? Arrependimento. Todos nós e todos os cristãos ao longo das eras necessitam de arrependimento. Mas essa igreja de Laodiceia precisa de um modo muito especial de arrependimento. Porquê? Porque, como eu pus ali, é uma igreja que tem uma religião popular, que é o formalismo religioso. Nós, como igreja, tendemos a fazer o quê? Em 2 Timóteo 3,5, já agora, só falando, penso que os irmãos sabem.
2 Timóteo 3,5 diz assim: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Será que nós somos uma igreja que tem aparência de piedade? Muitas vezes temos. Mas negamos a eficácia dessa aparência. Porquê? Porque nas nossas obras verdadeiras, não é naquelas que nós fazemos. É fácil, irmãos. É fácil vir aqui à igreja com uma roupa de cristão. Ok? Sábado eu pareço com uma roupa de cristão. Eu falo com uma linguagem cristã. É fácil. Sabe onde é que é mais difícil ser cristão? Em casa. É em casa que nós testamos o nosso cristianismo. É em casa. E às vezes descobrimos que o nosso cristianismo não é assim tão bonito como nós gostamos de apresentá-lo na igreja. Então nós muitas vezes vivemos esta aparência de cristianismo. Mas não é isso que Deus pede de nós. Deus pede de nós mais. Deus pede de nós uma entrega total. Não para vivermos para parecer. O nosso cristianismo não se vê assim, olha, eu não vejo aqui se eu sou cristã. Não consigo. Posso parecer, mas não sou. Só pelo espelho. Em 1 Samuel 16:7, quando Samuel vai escolher o rei, diz assim: porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para onde? Para o coração. Por isso é que Deus diz: dá-me, filho meu, o teu coração. Não estou a dizer, irmãos, que não temos que ter uma aparência em consonância com o nosso coração. Não que não tenhamos que cuidar do nosso corpo. Não que não tenhamos que cuidar de estar limpos, com uma aparência cuidada. Não, mas isso não deve ser o principal. O principal é essa entrega do coração. A entrega do coração, isso é que é importante. Mas nós vivemos este formalismo religioso que tem contaminado. E nós muitas vezes, nós vamos... Este é típico, Lucas 18. Conhecem esta história? A história, ou esta passagem que fala do fariseu e do publicano. E nós dizemos, pois, às vezes até dizemos que somos como o fariseu. Pois, nós realmente, às vezes somos como o fariseu, achamos... Irmãos, muitas vezes não achamos nada. Nós achamos-nos muito melhores. Eu não sou como aquela irmã. Olha a roupa que ela entrou. Ainda bem que eu não me visto assim. Deus já me fez subir a escada da santificação muito mais além. Não é verdade, irmãos? Nós muitas vezes dizemos que eu sou como Paulo, eu também me acho o maior dos pecadores. Mas depois olhamos para aquele irmão e dizemos, coitado, ainda bem que eu já não faço isso. Aliás, eu nunca fiz aquilo. Deus tenha misericórdia. Não é verdade? Então nós temos muita tendência de dizer assim, no nosso coração, porque às vezes nós disfarçamos, a aparência para nós é tudo, mas no nosso coração muitas vezes dizemos isso. Eu não cometo pecados como aborto, homossexualidade, assassinato, prostituição, adultério, não sou bêbado, não fumo, não roubo, não sou drogado. E podíamos pôr uma lista aí muito maior. Ou não é verdade? Agora eu pergunto-me, será que nós muitas vezes, com a nossa má língua, não assassinamos muita gente? Será que muitas vezes nós não nos prostituímos? Mas será que há alguém que vê pornografia? Não é? Será que ao ver pornografia não nos estamos a prostituir? Mas ninguém vê. Ninguém vê. Ninguém vê. E o importante para a igreja de Laodiceia é que ninguém veja. Porque a igreja de Laodiceia preocupa-se com o espelho.
mas o espelho exterior, não o espelho da palavra. Então nós muitas vezes, o que é que nós vemos? O que é que fazemos quando ninguém nos vê? O que é que nós estamos a ver no computador, na televisão? Provavelmente já ouviram falar da questão dos neurónios espelhos, não é? Que nós estamos a ver alguém a comer um limão e já estamos a sentir assim um amargo na boca, não é? Estamos, não é? E a verdade passa-se, quando nós estamos a ver adultério na televisão, de certa forma estamos a compactuar. Quando nós estamos a ver assassinatos, como é que nós gastamos o tempo que Deus nos dá? Sabem que gastar tempo indevidamente é pecado? Não é uma opinião, é um facto. Está revelado. Como é que nós usamos o tempo? Usamos o tempo para nos aproximarmos mais de Deus, para nos olharmos mais ao espelho da palavra, ou usamos o tempo para nos tornarmos mais semelhantes a Satanás? Nós na igreja, para além dos pecados ocultos, temos os pecados aceitáveis. Eu fiz aqui uma lista que poderia ser muito maior, muito maior. Mas há aqui alguns pecados aceitáveis que, vejam, irmãos, se não é verdade. E que não vão necessariamente a conselho de igreja para ser ninguém riscado ou para ninguém ser admoestado. E veja, nunca ninguém sentiu. Nós dizemos, é uma inveja santa. Ciúme, não é? Calúnia. Se calhar muitos destes pecados já os sofremos esta semana, ou às vezes até hoje. Falar mal dos outros. A igreja não repreende, pois não, ninguém vai com o nome aconselho por alguém ter, a não ser que seja um caso muito grave. Mas se eu dissesse, a irmã, sabe o que é que aconteceu com a outra irmã? Estou-lhe só a contar para que a irmã possa orar por ela. Estou só a contar para que a irmã possa orar por ela. É ou não é verdade? Às vezes disfarçamos por baixo de uma capa de santidade a nossa má língua, a vontade que nós temos de falar mal dos outros. Mas nós dizemos, irmã, só lhe estou a contar isto que é para orar. Fica entre nós. E a outra irmã vai contra a outra. Irmã, só lhe estou a contar isto porque a outra irmã pediu-me para orarmos. E por isso é que eu lhe estou a contar, porque temos que orar. E assim se espalha algo que pode ser até verdade, mas que pode ser mentira. Falta de domínio próprio. Não é? É um fruto do Espírito, o domínio próprio. Isto mostra que nós não estamos com o Espírito. Quantas vezes nós temos falta de domínio próprio? Ira. Ira santa. Ira santa. Mas a ira que a Bíblia apresenta é uma ira contra o pecado, contra a injustiça, aquela indignação. Não é uma ira, aquela irmã fez-me aquilo, não me cumprimentou hoje, passou por mim e nem olhou. Eu fico enervado. Não, isso é uma ira egocêntrica. Impaciência. Alguém aqui sofre de impaciência? Egoísmo. Murmuração. Lembram-se que o povo de Israel era o que mais fazia, era murmurar, e nós sabíamos que é pecado murmurar. Orgulho. O orgulho, então, é um pecado, diria, quase mortal. E nós muitas vezes encaramos estes pecados como aceitáveis. Irmãos, há pecados aceitáveis? Pecado é pecado. Não há pecados aceitáveis. Ellen White tem este texto que diz assim: Deus não observa todos os pecados como sendo de igual magnitude. Atenção, o não ser de igual magnitude não quer dizer que não seja pecado, ok? Há graus de culpabilidade a seus olhos, tanto quanto aos olhos do homem finito. Conquanto este ou aquele erro possa ser insignificante aos olhos do homem, não é, porém, à vista de Deus. Isto é, aqueles pecados que parecem insignificantes aos nossos olhos, não são insignificantes aos olhos de Deus. O pecado que o homem está disposto a considerar como pequeno, podem ser precisamente aqueles que Deus considera como grandes crimes. Já viram?
Aquela lista de pecados que nós vimos como sendo pecados aceitáveis, pecados que nós podemos cometer sem que sejamos mal vistos, por vezes são exatamente aqueles pecados, porque nós não os consideramos, que Deus se preocupa com eles. Porque nós não os valorizamos. O beberrão é desprezado e dele é dito que o seu pecado o excluirá do céu. Olha, aquele é beberrão, aquele é homossexual. Qualquer dia não podemos dizer assim que vamos presos a seguir. Aquele ali matou. Isso é que nós achamos, isso é que é pecado. Ao passo que o orgulho, o egoísmo, a cobiça, seguem sem repreensão. Muitas vezes estes pecados seguem sem repreensão. Mas esses são pecados de modo especial ofensivos a Deus. Já repararam, irmãos, aquela lista que eu pus ali de pecados que são aceitáveis, são exatamente os pecados que Deus menos tolera. Porquê? Porque são fruto de corações completamente arrogantes e não convertidos a Ele. E que têm dificuldade em aceitar que pecam. Por isso é como vimos à igreja de Laodiceia, Deus diz, arrepende-te. Porque nós não nos conseguimos arrepender muitas vezes dos pecados que são aceitos. Ele resiste ao soberbo. E Paulo diz que a cobiça é idolatria. Aqueles que estão familiarizados com as denúncias contra a idolatria na palavra de Deus verão sem demora com grave ofensa é esse pecado. Nós somos chamados por Deus a ser, como em 1 Pedro diz, 1 Pedro 2,9, mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, nós somos chamados a ser santos. Nós muitas vezes temos medo da palavra santo. Mas sabem, irmãos, nós somos chamados a ser santos. Santo significa separado para Deus. Nós muitas vezes temos dificuldade com esta palavra, porquê? Porque nós não queremos viver vidas santas. Nós queremos viver vidas como os outros lá fora. Nós não queremos fazer vidas diferentes. Nós queremos viver como os outros vivem, irem onde os outros vão. Ver o que os outros veem, comer o que os outros comem. Mas Deus chamou-nos a ser santos, e aqui eu pus tirado de um livro que tem este mesmo nome, Pecados Aceitáveis, ou algo deste género, que diz assim: cada novo cristão foi separado por Deus e para Deus, a fim de ser transformado à imagem do seu Filho Jesus Cristo. No espelho não devia aparecer a nossa cara, devia aparecer o reflexo de Jesus, Cristo em nós. Nesse sentido, todo cristão é santo, uma pessoa que foi separada de um modo errado de viver e reservada para Deus. Nós, para não adiantar, eu vou ler, em Romanos 6, é-nos dito em Romanos 6, 4, diz assim: andemos nós também em novidade de vida. Nós somos chamados por Deus para uma novidade de vida, não é para viver como vivíamos. Eu digo, eu sou um escolhido de Deus. Escolhido porquê, irmãos? Se eu vivo como os outros vivem, porquê que Jesus vai voltar e me vai levar a mim? Se eu não sou santo, se eu não busco viver uma vida para Deus, com Deus e para Deus, porquê que eu tenho a pretensão que só porque estou aqui na igreja esta manhã, porque eu aceito, estou convencido da verdade, mas não estou convertido à verdade. Muitas vezes nós estamos aqui convencidos da verdade, não estamos convertidos. Porque se estivéssemos convertidos, nós viveríamos uma vida santa. Como em Romanos 12, 2 diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E onde é que está isso revelado, irmãos? Aqui.
Como é que eu posso saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se eu não leio esta palavra para perceber? Ou se eu só leio, se eu abro no Salmo 91 e deixo lá na minha entrada de casa, ou no Salmo 23, o Senhor é o meu bom pastor. Como é que eu posso conhecer a vontade de Deus se eu não a procurar? Será que quando eu tenho que tomar uma decisão na minha vida, eu procuro saber, Senhor, é mesmo isto que tu queres para mim? Senhor, orienta a minha vida. Ou eu digo, Senhor, eu quero isto e isto, faz com que aconteça. Muitas vezes as nossas orações são assim. As nossas orações não é para pedir, Senhor, orar e jejuar. Jejuar no sentido de, eu quero saber a tua vontade, Senhor. Não é orar e jejuar, dizer, Senhor, estás-me a ver aqui em sacrifício, por favor, atende. Tu sabes que eu quero aquele carro, por favor, ajuda que eu quero aquele carro. Não é assim. Porque sabem o que é que acontece? O Senhor dá-nos aquele carro. E depois, passado um dia, o carro faz pum, 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 encrava. Enquanto se for, Senhor, mostra-me que carro é que eu tenho que comprar. E de repente o Senhor mostra-nos um carro que nós, Senhor, é este. Não havia um modelo mais bonito? Não é? Mas se calhar compramos aquele carro e vamos onde precisamos de ir, fazemos o que temos a fazer, o carro não faz. Pum. Porquê? Porque nós vivemos segundo a vista, vivemos segundo o que queremos e queremos que Deus abençoe o que nós queremos. Não queremos saber a vontade de Deus. Como é que podemos ser santos? A verdade, irmãos, é que porventura pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas. Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Nós, por nós próprios, não somos santos. Deus separa-nos e nós queremos voltar para o rebanho, mas para o rebanho errado. Ok? Deus quer nos separar e nós dizemos, não, Senhor, mas eu quero ir com a multidão. Deus quer-nos no caminho estreito e nós dizemos, não, Senhor, eu quero ir para o caminho largo, está lá toda a gente, eu vou sozinha. Mas isto é ser santo. É não andar segundo os próprios passos. Não viver segundo a nossa própria palavra. Mas viver segundo as promessas de Deus. E uma promessa que Ele fez é que Deus muda o nosso coração. Não somos nós que o mudamos. Nós não temos essa capacidade. Tudo o que nós fazemos são trapos de imundícia. As nossas obras. Nós não conseguimos fazer nada. Só conseguimos dizer uma coisa. Senhor, imaginem alguma coisa que eu gosto muito. Eu só consigo dizer, Senhor, tu sabes que eu gosto de ver, imaginem um programa. E tu sabes, Senhor, que eu não devo ver. Mas eu tenho vontade. E agora? Eu vou e meto uma venda nos olhos, amarro. Senhor, eu não vou ver. Não, onde é que está o comando? Não, eu não quero ver, Senhor. Não é assim. Não é pelas nossas forças. Nós temos que dizer, Senhor, tu sabes que eu quero ver, mas tirem de mim esta vontade. Senhor, tu podes, pela tua palavra, tu podes. Eu não posso nada. Tudo o que eu posso é cosmética. Tudo o que eu posso, lá está. É fazer... Oi, desculpem, esqueci-me do micro. É o entusiasmo. Tudo o que eu posso é cosmética. Tudo o que eu posso é tirar ervas daninhas, não é pela raiz. Só Cristo pode fazer. Aliás, irmãos, Ellen White diz, Cristo é fonte de todo o bom impulso. Ele unicamente é capaz de implantar no coração a inimizade contra o pecado. E nós não há inimizade contra o pecado. Nós jamais conseguiremos essa inimizade. Poderemos ser bem-sucedidos, até no domínio próprio. Eu posso, por um momento, ser bem-sucedida a dominar-me. Mas, de repente, vai acontecer alguma coisa que eu vou... Porquê? Porque esse domínio próprio não é um fruto do Espírito. É fruto da minha vontade só. E da minha força. Eu vou-me dominar. Eu não vou fazer.
todo o desejo de verdadeira pureza e toda a convicção da nossa própria pecaminosidade é uma evidência de que seu Espírito está operando no nosso coração. Nós não conseguimos por nós próprios nos libertar do pecado. Nós muitas vezes temos vontade de, como vimos há pouco, quando vimos o mal que é em nós revelado, nós tentamos ignorar, mas não podemos. Devemos fazer como Davi e pedir: sonda-me, ó Deus, o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse deve ser, não é esconder: Senhor, não mostre, eu não consigo ver, não, Senhor. Não, Senhor, mostra-me, porque eu sei que tu tens poder para me modificar. O problema do pecado é um problema o maior problema é que o pecado é tirar Deus da nossa vida, ou nem sequer o colocar, e nós somos o centro da vida. Por isso é que Deus tem horror ao pecado, seja ele grande ou pequeno, porque o pecado é a demonstração de que nós não colocamos a nossa vida inteiramente nas mãos de Deus e que Deus não é o primeiro da nossa vida. A nós só nos cabe uma coisa: quando percebemos e quando queremos perceber, e lá está, pelo Espírito de Deus, que a nossa vida está muito longe daquilo que Deus quer para nós, é entregar a nossa vontade a Deus. É dizer a Deus que não se faça a minha vontade, mas a tua. Eu gostava só que abríssemos em Atos 5:31. Atos 5:31. E diz assim, já no verso 30, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vós matastes suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Quem é que nos dá o arrependimento? Não é? Jesus, através do Espírito Santo, que trabalha no nosso coração e que nos leva ao verdadeiro arrependimento. Não é um arrependimento das consequências. É aquele arrependimento, irmãos, que diz assim: maldito homem que eu sou, maldita mulher, por que é que eu fiz isto? Eu sou mau, eu sou má, não há nada bom em mim. Quando nós tentamos nos justificar é porque não estamos arrependidos. Mas este arrependimento, como diz aqui, só Jesus nos pode dar. Nem o arrependimento verdadeiro nós conseguimos ter. E em 1 João 9, também nos mostra isso mesmo. 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar do quê? De toda a injustiça. Irmãos, ainda há dúvidas que Deus nos pode purificar de toda a injustiça? Porquê é que nós isso não acontece? Não é uma verdade na minha vida. Porquê é que não é? Porque eu ainda não entreguei a Jesus a minha vontade. E gostava só de ler agora Tito 2:13. Estamos quase a terminar. Tito 2:13, que diz assim: e já agora leio o 13 e o 14. Diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. É isto ou não é que nós aguardamos? O qual se deu a si mesmo por nós e para nos remir de toda a iniquidade. Jesus quer nos remir de toda a iniquidade, preparar para si um povo que o coloca no centro da sua vida. E purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Estamos nós a buscar isso na nossa vida? Tem sido essa a realidade da nossa vida? Para terminar, gostava só de ler aqui um texto que está em 2 de Crónicas 7:14. Aqui Salomão tinha acabado de dedicar o templo e de orar pelo templo. Poderíamos falar, orar pela igreja, dedicar a igreja.
E aqui Salomão diz o seguinte, Deus disse a Salomão o seguinte, atenção, Salomão dedica ao templo e agora Deus vai lhe dizer uma coisa muito especial e que eu gostava que os irmãos neste momento estivessem atentos e guardassem estas palavras no coração. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Palavras do Senhor. Que possamos realmente não sair daqui, irmãos, iguais a como entramos. Se vamos sair daqui para continuar com a nossa vida, com as nossas palavras, com os nossos interesses egoístas, então não serviu de nada esta manhã. Eu ia pedir antes, e peço só um momento, que os irmãos se pudessem pôr em pé. Eu gostava de fazer aqui uma pequena oração. E vamos fazer assim. Eu vou dar poucos minutos para que cada um dos irmãos aproveite esse silêncio para com Deus possa refletir quais são os pecados que ainda nos estão a separar de Deus. Eu vou dar esses poucos minutos e depois termino com uma oração. Senhor bom Pai, quero-te pedir, Senhor, que nos ajudes a ficar mais vezes em silêncio perante Ti, Senhor. No meio do mundo corrido, do mundo que nos envolve com tanta coisa, Senhor. Ajuda-nos a dedicar mais tempo para estar contigo, Senhor. Senhor, perdoa-nos porque há tanta coisa em nós que Tu precisas de mudar e nós não deixamos, Senhor. Senhor, és Tu que operas o querer e o efetuar na nossa vida. E, Senhor, te peço por cada um dos irmãos que está aqui. E por mim também, Senhor, que Tu possas vir e que o Teu Espírito nos dar o verdadeiro arrependimento e transformar as nossas vidas, Senhor. Grande é a responsabilidade que temos ao Te conhecer, Senhor. E grande é o testemunho que nós temos para dar, não só aos que nos rodeiam, mas também à nossa família. Senhor, perdoa-nos porque estamos muito longe ainda, mas, Pai, não desistas de nós. Continua com o Teu Espírito a insistir em cada um de nós, nas nossas vidas, Senhor. Dá-nos o arrependimento e dá-nos, Senhor, uma novidade de vida. Que não vivamos segundo o mundo, mas que vivamos segundo o Teu querer. Tudo isto te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor bom Pai, obrigado porque Tu prometes restaurar a nossa vida, Senhor. Tu prometes que vais-nos buscar onde quer que estejamos, Senhor, se assim o nosso coração te pedir. Senhor, que Tu possas mudar tanta coisa que há para mudar na nossa vida. Ajuda-nos a não ficar confortáveis com uma vida morna. Ajuda-nos, Senhor, a sondar o nosso coração. Que Tu sondes, Senhor, que possamos buscar-te diariamente na Tua palavra. E, Senhor, fala
ao nosso coração. E, Senhor, opera em nós tanto o querer como o efetuar. Fica connosco ao longo deste sábado, no programa também que ainda vamos ter à tarde. Que tu, Senhor, possas falar constantemente a nós. Tudo isto te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.